Olá, seja muito bem-vindo em nome de Jesus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Como estão todos? Vamos começar hoje aí, né, mais um mês para a honra e glória do Senhor, com o tema de fidelidade, ali com a base bíblica no livro de Ruth. Amém? Vamos começar esse mês de outubro um pouquinho diferente. A missionária Maria acabou de entrar, começando a live aí, né, na segunda-feira. Mas eu creio que o Senhor vai tratar grandemente em nosso coração como Ele tem feito nos últimos meses. Amém? Pastor Eliette também acabou de entrar. Vou fazer o convite às duas. Paz do Senhor, boa tarde, Senhor, boa boa noite. noite. Boa noite. A senhora tá boa? Graças a Deus e senhora. Tudo bem. Então tá bom. Pai Senhor, pastora, boa noite. A paz do Senhor Jesus Cristo, missionárias, como vocês estão? Graças a Bem, Deus. graças a Deus. Como a tsunamita, né? Tudo vai bem. Bem. Glória a Deus. Estamos começando aí mais, dessa vez diferente, como o missionário estava comentando, na segunda-feira, porque temos eventos aí na próxima quinta-feira, né? Que vai ser o evento lá na Igreja da Pastora, né, Wanda, o evento com as crianças, Mulheres em Ação estará lá apoiando. Então, aprove o Senhor tocar no coração das irmãs aí para fazermos essa live hoje, na segunda-feira, com o tema fidelidade, tema forte, né, minhas irmãs? É verdade. Verdade, pai. Peraí que eu vou buscar meu óculos, tá? Já volto. Livro de Ruth aí, né? Com base no livro de Ruth. Eu creio que será uma bênção. Já tem sido, né? Eu acho que foi providencial, né, pastora? O Senhor falar de incredulidade no mês e querer tratar de fidelidade no outro, né? É bênção. Com certeza, porque só é fiel aquele que não é incrédulo, né? Exatamente. Não tem como ser as duas coisas cochearem entre dois pensamentos, né? Ou é fiel ou é incrédulo. E eu creio que nesse mês que se passou, toda a incredulidade foi jogada por terra em nome de Jesus. E se ela tentar voltar, nós repreenderemos e mandaremos ela bater em retirada. Porque no nosso coração nós queremos que esteja a fé, e só tem fé quem é fiel a Deus. Quem é fiel, que sabe em quem está crendo, né? Como nós vemos a pronúncia na Bíblia, eu sei em quem eu tenho crido. Só é fiel aquele que verdadeiramente tem fé no Deus que serve, no mesmo Deus do passado que é o de hoje. Eu tenho me maravilhado, eu tenho assim lido muita Bíblia, os feitos do Senhor no passado, tenho me maravilhado, tenho falado, Deus, o Senhor é o mesmo. E por que muitas das vezes a gente não tem essa fé, né? Essa fé de andar sobre as águas, né? Essa fé de ressuscitar, essa fé é porque falta fé em nosso coração. Nossa fé tem sido pequena, mas que estejamos com a fé pequena, mas não com a incredulidade. Em nome de Jesus. Passei a oportunidade para as irmãs, que eu estou quietinha hoje aqui, que hoje eu vou, né? A dar graça de estar ministrando a palavra, vou deixar que as irmãs, em nome de Jesus, a abertura. Enviando aqui, que eu gosto de enviar agora no início, né? A missionária Maria Alice. Eu continuo sem te enxergar, missionária Ellen, então eu fico esperando vocês falar para mim não interromper ninguém, tá? Ai, bispo, a senhora tá aí, às escuras, né? Às cegas. Às cegas, só a parte. Eu consigo ver as duas. Aí eu só vejo a pastora Eliette. Consigo ver nós três. Eu vejo nós três na tela, né? Para mim tá normal. Tô igual aquela foto que eu mandei para vocês. Então, para mim não interromper ninguém, eu fico esperando vocês falar que é minha vez, tá? Porque não dá para ver a cara de ninguém, a gente fica olhando quem vai falar, né? Eu não tô vendo nada. Então eu espero vocês falarem. Fica à vontade, então, missionária. Quer falar alguma Isso. coisa? Quer fazer Fica à vontade. Quer passar para a palavra? O que a senhora quer fazer? Não, só quero mesmo agradecer a Deus pelos seus feitos, né? Porque o Senhor, ele tem sido muito bom.
Verdade. Em todo tempo a gente tem que render graças ao nosso Senhor. Ele tem nos ajudado, tem nos sustentado. Ele tem estado conosco nesse tempo tão difícil, né? Porque nós estamos vivendo um tempo difícil. Né? Essas guerras, as coisas que estão acontecendo no mundo, está mostrando para a gente que os pés dele já estão quase baixando. Né? Então, eu tenho falado muito nesses dias, que eu tenho meditado ali no livro dos Salmos com as pessoas, e o Senhor tem falado muito sobre confiança, sabe? Porque a gente precisa confiar verdadeiramente e entregar-se totalmente ao Senhor para que Ele possa fazer o que Ele tem nas nossas vidas. Porque antigamente eu falava que eu acreditava que nós éramos a última geração, que nós seríamos a geração do arrebatamento. Agora eu já não estou achando mais não, estou com quase certeza disso. Então, assim, a gente tem que se colocar na posição mesmo. E eu li algo num livro que eu comecei a ler e me chamou muita atenção quando a moça disse que ela se colocou na brecha, na intercessão por outras pessoas. Então, que nós possamos nos colocar na brecha, né? Para estar intercedendo aí pelas pessoas, pelas nossas vidas. E é tempo de posição, né, irmãos? O Senhor, Ele tem falado. Quem olhou, se você olhar os temas dessas lives, né? O Senhor, Ele vem tratar de posição. Porque tudo isso requer posição. A fidelidade requer posição, uma incredulidade tem que ter posição. Para passar por uma batalha espiritual, você tem que ter uma posição. Mas que posição é essa? Posição diante de Cristo, né? Porque nós somos parte do exército dele. Ele é o nosso general, mas nós somos soldados. E como soldados existe disciplina. O soldado, ele não fica de qualquer maneira parado na fila. Ele não segura o seu armamento de qualquer forma, então ele tem que saber como se portar, ele tem que se levantar, ele tem que estar preparado para aquilo que chamar. Então eu vejo que o Senhor, ele está despertando a sua igreja, né? Eu acho que eu já havia falado sobre isso, que as nossas lives ela tem sido voltada para nós cristãos. Por isso que a gente não se vê muito aquela história, quem quer aceitar Jesus ou até mesmo reconciliar com Ele, porque o Senhor está trazendo mesmo os que já são seus. Ele está buscando o seu povo para o posicionamento, né? Para a confiança total no Senhor. Então, assim, eu me encontro muito alegre com Cristo nesse momento por isso, porque em tudo Ele tem sido fiel, né? Ele tem nos ajudado, Ele tem cuidado de nós, Ele tem cuidado do Brasil. Né? A gente vive aí um tempo muito difícil, mas se a gente olhar para a nossa nação, é como se parece que... Sabe aquele pai preferido, quando tem um filho assim, né? Preferido? Aí é como se ele tivesse um cuidado especial com o Brasil, né? A gente vê tudo isso acontecendo lá fora, é terremoto de um lado, é guerra do outro, apesar do sul, né, a gente está passando por chuvas, a gente tem aí as nossas limitações, mas ainda assim o Senhor, Ele tem olhado por nós. Então que a gente possa continuar clamando para a nossa nação, né? E assim, eu creio que o Senhor vai falar fortemente ao nosso coração nesse tema de fidelidade, para que Ele possa realmente fazer aquilo o qual Ele tem trabalhado para fazer, né? Então é sobre isso. Eu vou pedir a missionária Ellen, então, para estar intercedendo para a vida da senhora. Né? Eu cumprimento também os irmãos que estão aí, Diácono Venceslau, missionária Eduanes. A Cris entrou aí, não sei se ela continua com a gente, que eu não olhei. Mas que o Senhor também possa abençoar a vida de vocês, tá? A paz do Senhor para vocês. Que o anjo do Senhor esteja guardando vocês, a sua casa, a sua família. E fica conosco para receber algo da parte de Deus. Amém, missionária Ellen? Eu passo para a senhora agora em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. É isso mesmo, missionária. É o tempo de posicionar, né? Acho que já passou do tempo, né? Se Ele nos despertou primeiro, tem muita gente aí precisando da palavra ainda, né? Então, aqueles que Ele já escolheu, que Ele já escolheu como soldado de Jesus, né? Lembra aí do hino da harpa, que a pastora Eliette gosta muito. A gente tem que se posicionar como soldado dele, né? Não pode ser de qualquer maneira. A gente não faz guerra de qualquer maneira, né? Então, vamos colocar a vida dessa serva do Senhor, que já está no altar do Senhor. É só um reforço, né, Jesus? É só aquela praxe, né? Para o Senhor ficar à vontade, porque o Senhor já está no meio de nós, eu creio, em nome de Jesus. Amém? Peço aos irmãos que façam oração junto comigo. Em nome de Jesus, a paz do Senhor a todos que estão entrando aí, missionária Eduanes, a irmã Cris, Diácono Venceslau, está usando a minha outra conta ali. Amém? E você que vai assistir essa live aí, seja aqui, seja no canal, nas outras plataformas, que você seja impactado esse mês por aquilo que o Senhor vai fazer
não só nas nossas vidas, mas principalmente na de vocês. Que eu creio que grandes coisas o Senhor vai fazer. Ele já tem feito, né? A gente tem que ser muito grato por tudo que ele já está fazendo. E é colocar aí, né, a nossa vida espiritual no altar. Amém? Pai querido e amado, Pai de misericórdia e graça, nessa hora, Senhor, eu rendo graças à sua filha. Meu Deus, eu acredito que o Senhor já tenha trabalhado aí no coração da sua filha. Eu creio, Senhor, que o Senhor já falou com ela, Arabassuricanto, Arabassai. Senhor, Espírito Santo da verdade, usa sua filha como boca de Deus, usa sua filha, Senhor, como os últimos remanescentes do Senhor nessa terra. Que a sua filha, Senhor, venha falar aquilo que o Senhor a confiou, seja mel, seja palavra de correção, ou seja fel, Senhor, mas que ela venha trazer o despertamento que a sua igreja precisa, que ela venha falar exatamente aquilo que o Senhor confiou. Senhor, e de igual forma, abre os nossos ouvidos, abre o nosso coração, que a gente venha estar com o coração aquebrantado diante de Ti, para poder ouvir a Sua palavra, que é mais afiada do que espada de dois gumes. Senhor, penetra mesmo no nosso profundo, que a gente venha fazer a verdadeira transformação através do que for ministrado, através da Sua filha hoje, Senhor. Fala com a Sua igreja, que a Sua igreja te escuta. Senhor, fica à vontade em nosso meio, fala da forma que o Senhor quiser, da maneira como o Senhor quiser, e que a gente venha assim, Senhor, ter um pinguinho da fidelidade que o Senhor tem conosco. Que a gente venha, Senhor, pelo menos retribuir um pedacinho de tudo aquilo que o Senhor faz. Porque, Senhor, a palavra do Senhor fala, nós, sendo maus, fazemos bem aos nossos filhos, quanto dirá o Senhor que estás no céu. Então, Senhor, usa a sua filha, na sua autoridade, na sua ousadia, que ela venha falar exatamente aquilo que o Senhor confiou. Tira todo medo, todo nervosismo. Senhor, tira toda a incredulidade, tudo aquilo que não provém de Ti, tudo aquilo que veio tentar, Senhor, para fazer desacreditar, que ela não venha achar que é coisa dela mesma, que ela não venha achar que é loucura da cabeça dela. Permita ela falar exatamente aquilo que o Senhor confiou. E fica à vontade, Senhor, e que nós possamos ser boas ovelhas para ouvir a voz do bom pastor, que a gente venha ouvir, Senhor, a Sua palavra, em nome de Jesus. Amém. Fica à vontade, Espírito Santo. Glória a Deus. Aleluia. Fica à vontade, pastor. Estão me ouvindo? Consegui enxergar o microfone aqui. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor em nossas vidas, né? Vamos dar início à palavra que o Senhor nos confiou nessa noite. Que o Senhor possa estar falando, né? Que diminua eu, porque de mim mesmo não tem nada a oferecer. Mas que o Senhor possa estar falando no nosso coração. Bom, nós estamos aqui com o livro de Ruth aberto. E aqui nos conta a história, né, da família de Noemi, o esposo, seus 2 filhos, que saíram a peregrinar nas terras de Moabe, devido à escassez, à fome que estava em sua cidade natal, em sua terra. Então, eles foram se aventurar ali numa nação diferente. E se a gente for ler esse livro, tem várias pregações aqui, vários ensinamentos que podemos abordar. Desobediências, decisões tomadas em momentos errados, sem consultar a Deus, sem perguntar ao Senhor. E é um livro assim que nos mostra a fé de Ruth, nos mostra aí as consequências de uma decisão mal tomada, mas vemos aí Deus resgatando a vida de Noemi, apesar de ter perdido ali seu esposo, seus filhos, se tornar amarga, nós vemos ali Deus resgatando a vida de Noemi, Noemi que significa doçura, ou doce, e ela disse que não se chamava mais Noemi, mas que eram para chamar ela de Mara. Mara significa amarga, né? Ela estava amargurada. E o interessante é que isso acontece através de uma gentil, através da Ruth, que era descendente de uma nação que nasceu ali do pecado. Para quem não sabe,
as filhas de Ló se deitam ali com ele, e nasce ali, um dos povos que nasce ali é os Moabitas. Moabitas que quando o povo de Israel saiu do Egito, negou água, negou pão, um povo totalmente inimigo. Mas assim, eu fico vendo como é o operar de Deus, como que Deus opera. Ele escolhe as coisas loucas, o inimaginável, ele faz da forma que nós não conseguimos contemplar a grandeza, a magnitude do poder dele. Nós conhecemos essa palavra, então eu não vou entrar muito. Sabemos que Ruth foi fiel à sua sogra, vemos aí um aprendizado também. Quem diz que a sogra não pode ser amiga da nora, que a nora não pode ser amiga da sogra. Já cai aí essa questão. Vemos aí a fidelidade da Ruth para com a sua nora, né? E nós vemos ali a nação de Israel, né? Seu Espírito Santo, comecei a falar, Deus, fala ao meu coração, que o Senhor quer falar conosco, como a missionária Maria Alice mesmo tem falado, né? E comentou hoje novamente, essas pregações têm sido para a igreja, porque a volta de Jesus está mais próxima do que pensamos. Então eu falei em minhas orações à tarde, Senhor, dá-me uma palavra, um diferencial, o que o Senhor quer falar a nós, a tua igreja, nesse dia de hoje. Então o Senhor começou a palestrar no meu coração, né? Sobre a nação de Israel, uma nação que foi escolhida, separada por Deus, uma nação que no começo foi fiel, demorou a crer, né, vamos dizer assim, né? Deus foi fiel para com eles em todo o tempo, muitos deles foram incrédulos, morreram no deserto, mas a fidelidade de Deus continuou com eles, e ali com Josué, entrando na terra prometida, conquistando os reinos, e Israel, eles pensavam que era um povo exclusivo, tinha privilégios, direitos, mas só que eu fiquei assim pensando e analisando o que eu estava lendo ali sobre o povo de Israel, um povo que tinha seus privilégios pela misericórdia do Senhor, um povo que Deus era fiel para com eles, ainda que eles não merecessem. Você vê ali no livro de Juízes, o povo de Israel caindo em pecado, e aí vindo sobre eles, né, a consequência daquele pecado, e aí o povo se arrependendo, pedindo a Deus de novo misericórdia, Deus sempre ali, sendo fiel para com eles. Sempre sendo fiel, até que chegou uma hora que o Senhor os rejeitou, tamanha foi a infidelidade de Israel. Então eles não eram um povo exclusivo. E aí o Senhor começou a falar no meu coração que desde aquela época, isso eu estou falando em minhas palavras, nós conseguimos enxergar e ver a graça de Deus em vários momentos. Conseguimos ver a graça de Deus em vários momentos. Como assim, pastor? Nos tempos antigos, você vê ali Melquisedeque abençoando Abraão, porque Melquisedeque era um gentil. Gentil é aquele que não é judeu, é aquele que não era de Israel. Nós vemos ali também a Raabe, a prostituta Raabe, ali naquele momento, usou a sua fé, escondeu os espias, passou a fazer parte ali do povo de Israel, mais tarde veio se casar com um judeu e veio ser o pai de Boaz. Se você for estudar, você vai ver. Quem foi Boaz? Boaz foi o marido de Ruth. Boaz foi o marido de Ruth. Apesar de alguns estudiosos falarem que essa Raabe não é a mesma que está lá na genealogia, mas a maioria dos estudiosos falam que eram, porque não faz sentido do nada aparecer uma outra Raabe e estar ali na genealogia. Então, esta mesma Raabe que usou a sua fé, foi a mesma Raabe que mais tarde se casou com um judeu e foi ser a mãe de Boaz. Olha só, fez parte ali dos ancestrais ali do Senhor Jesus. Para você ver como que Deus ele tem um propósito, e não importa se Deus iria usar israelitas, não importa se Deus iria usar gentios, porque Deus, quando criou esse povo, separou o povo de Israel para eles, Deus também já sabia, ele é onisciente, ele é onipotente, onipresente, é o Todo-Poderoso, ele já sabia que o povo iria cair, ele já sabia que o povo iria fraquejar, ele já sabia que o povo iria rejeitar os mandamentos, desobedecer. Por isso
entendo, né, que a graça ela vai além do que aquilo que nós pensamos hoje. Desde aqueles tempos antigos, o Senhor usava pessoas que não eram israelitas, que não eram judeus. E aí Deus usou ali a Raabe. Raabe foi pai, se casou, melhor dizendo, com um judeu, e tiveram filhos de nome Boaz, que está aqui no livro de Ruth. Foi ele que foi o remidor. Tinha um remidor mais próximo, se você for ler aqui o livro de Ruth, mas esse remidor, ele quis se tornar isento ali daquele compromisso, então Boaz assumiu ali o compromisso com Ruth, e aí você vai ver que eles se casaram, dali tiveram Obed-edom, Obed-edom teve Jessé, Jessé teve Davi, foi indo até chegar em José. Olha só como é o propósito de Deus, gente. É um propósito enorme, o qual nós não temos noção. E que o Senhor falou no meu coração, foi aqui no livro de Salmos 101. Se você puder abrir aí rapidinho. Salmos 101. Vai dizer assim, versículo 6. Os meus olhos estão sobre os fiéis da terra, para que se assentem comigo. O que anda no caminho reto, esse me servirá. Então, os olhos do Senhor estão procurando o quê? Os fiéis dessa terra. Mas continua aqui dizendo no versículo 7. O que usa de engano não ficará dentro da minha casa. O que fala mentiras não estará firme perante os meus olhos. Então, entenda por que eu comecei a falar dos gentios, por que eu comecei a falar do povo de Israel. É porque o nosso Deus, ele não faz acepção de pessoas. Simplesmente ele está procurando os fiéis. Os fiéis da terra, e foi assim naquela época. Esteve procurando os fiéis. Ruth entra na história em um momento que o povo estava ali em desobediência e veio ali a consequência da desobediência, a fome, a escassez. Entra ali uma gentil, uma moabita, e muda ali a história da vida de uma israelita, da sua sogra chamada Noemi. Porque ela tinha fé em Deus, ela era fiel a Deus, ela aceitou o Deus de Noemi. Ao ponto de largar tudo para trás e voltar para Israel, voltar com Noemi para casa, para as origens de Noemi, um novo povo, uma nova língua, uma nova nação, tudo era novo na vida de Ruth. Mas ela foi fiel, porque ela creu em Deus. Ela foi fiel àquela sogra. Então nós vemos ali desde o começo essa graça que nós pensamos que foi somente agora, né? Na época disso, em minhas palavras, tá, irmãos? Na época de Jesus, não, Deus ele já tinha. Deus ele já observava aqueles que tinham fé nele. Desde tempos antigos, Deus observava essas pessoas e usava essas pessoas, movia essas pessoas em prol do propósito que ele tem com a humanidade, em prol do propósito que ele tem para com as nossas vidas. Então nós vemos ali a Ruth entrando em ação, uma mulher totalmente assim, numa situação improvável, numa situação onde a origem dela não era uma origem boa. Deus pega essa mulher, devido à fidelidade dela, ele pega esta mulher, e esta mulher, ela é fiel àquela sogra, ela é fiel a Deus, ela resgata a alegria de Noemi, mas vai muito além disso. Ela vai ser ali uma ancestral também ali do Senhor Jesus. Você vê que ela vai se casar com Boaz, vai ver na genealogia até chegar em José. Olha os propósitos de Deus se cumprindo. Deus pegando uma peça aqui, uma peça ali, porque na verdade, irmãos, nós somos ferramentas nas mãos de Deus. Nós somos ferramentas na mão do Senhor. Tem pessoas que pensam, eu sou da Universal, eu sou da Assembleia, eu sou da Preparatória. Muitas das vezes uns se achando melhor do que os outros. Nós não somos nada, fique você sabendo. Somos apenas ferramentas na mão do Altíssimo, nas mãos de Deus. E se ele tiver que pegar um gentil, tiver que pegar alguém lá de fora para usar, ele vai pegar e vai fazer acontecer conforme a sua vontade. Ele vai lá fora, busca aquele que ninguém dá nada por ele. Aquele que
que é a escória da humanidade, aquele que está todo errado, Deus pega ele lá fora assim como pegou você, pegou eu, e transforma a vida deste e usa em prol do seu propósito. Porque no livro de 2 Timóteo 2, vamos dar um pulinho lá, 2:11, olha o que diz aqui no livro de 2 Timóteo 2:11, vamos ler. Palavra fiel é esta, que se morremos com ele, também com ele viveremos. Se sofremos, também com ele reinaremos. Se o negarmos, também ele nos negará. Se formos infiéis, ele permanece fiel. Não pode negar-se a si mesmo. A fidelidade de Deus em nossas vidas não é porque nós merecemos. Porque por mais que nós procuramos ser fiel para com Deus, para com o Senhor Jesus, nunca seremos fiéis 100%. Mas por que ele é fiel a nós? Por que ele é fiel a nós em todo o tempo? Porque ele não pode negar a si mesmo. Ele não é homem para que minta. O que ele prometeu, ele é fiel para cumprir, pronto. Ele é fiel para conosco em todo o tempo. Então, que nós possamos também buscar ser fiel, buscarmos sermos fiéis para com ele, né? Então, nós entendemos que o Senhor ele não faz acepção de pessoas, nós entendemos aqui que não tem o melhor ou o pior, essa igreja, outra igreja, não devemos desmerecer ninguém. Eu acredito que no último dia vamos ter muitas surpresas, por isso que eu usei assim, das minhas palavras, eu deixei bem claro aqui que foi das minhas palavras, que no último dia teremos muitas surpresas, porque essa graça vem lá dos tempos antigos, irmãos. Deus separou Israel. Israel foi ali, escolhido por Deus. Deus separou eles, queria que eles tivessem outros costumes, mas de repente o povo foi, quebrou a aliança, começou a fazer tudo errado. E Deus ele vai pegando pessoas ali aleatórias que não eram de Israel para cumprir o seu propósito. Para cumprir o seu propósito na terra. Porque Deus ele usa quem ele quer na hora que ele quer. A palavra de Deus vai dizer que no Salmo 119, abre aí no Salmo 119. Deixa eu abrir aqui, Salmo 119. Esse veio na mente agora, deixa eu achar aqui, gente. Salmo 119. O salmo maior da Bíblia. Versículo 89, a partir do versículo 89. Vai dizer que para sempre, ó Senhor, a tua palavra permanece no céu. A tua fidelidade dura de geração em geração. Tu firmaste a terra e ela permanece firme. A fidelidade do Senhor, ela permanece de geração em geração. E o Senhor está procurando. O Senhor de cima e procura os fiéis. Deus não está procurando a pastora Eliette, Deus não está procurando as missionárias, Maria Alice e Ellen, Deus não está procurando os apóstolos, os bispos, Deus está procurando os fiéis. E Ele sonda coração. Ele sabe verdadeiramente quem é fiel. Quem é fiel. Ele sabe verdadeiramente aquela pessoa que quando tem que tomar uma decisão e ali ela tem que renunciar a algo para ser fiel a Deus, ela vai renunciar e ela vai ser fiel a Deus. Abrir mão de algo que às vezes vai doer, mas ela vai ser fiel a Deus. Deus, ele conhece o nosso íntimo e não tem onde se esconder dele. Ainda que no abismo mais profundo nós colocarmos lá a nossa cama, o Senhor está ali sondando o nosso coração, irmão. E Ele está procurando os fiéis, Ele quer cumprir o propósito dEle, Ele tem pressa em cumprir o propósito dEle. Almas têm que ser ganhas para o reino, a palavra tem que ser levada aos quatro cantos, porque Ele quer soar a trombeta, e Ele quer nos usar, mas a partir do momento que nós acharmos que somos alguma coisa,
Ele vai descartar. O povo de Israel achava que era alguma coisa, que eles tinham privilégios, que eles eram, vamos dizer assim, a nação que tinha direitos. Sim, eles tinham. Deus falou, a partir do momento que vocês forem comigo, eu vou ser com vocês. Se vocês forem fiel a mim, serei fiel a vocês. Agora, se vocês me rejeitarem, eu vou rejeitar vocês. E Deus rejeitou. Então, que nós possamos ser fiel ao Senhor. E aí, o Deus me trouxe uma palavra. Deus vai falando comigo, eu falei, meu Deus, tremendo. Lá em Mateus 25, 23, que vai falar dos talentos. Você pode abrir na sua Bíblia aí, em nome de Jesus. Porque, assim, quando é uma palavra muito corriqueira, uma palavra que a gente está sempre ouvindo, a gente pensa, meu Deus, o que eu vou pregar? O que eu vou falar, Senhor? Se o Senhor não colocar as palavras na minha boca, vai ser mais uma repetição. Então, Senhor, eu vou deixar nas tuas mãos. Então, ele foi palestrando, o Espírito Santo foi falando. Abre aí em Mateus 25, em nome de Jesus, a partir do verso 23. Que eu tenho certeza que Papai do Céu vai falar com você também. Está falando aqui da parábola dos talentos. Da parábola dos talentos, vamos ler aqui rapidinho. Porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus talentos. E a um deu 5 talentos, e a outros 2, outros 1. A cada um segundo a sua capacidade. E ausentou-se logo para longe. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou outros 2. Mas o que recebera 1, foi, cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois veio o senhor, aquele servo, e pediu contas a ele. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe os outros 5 talentos, dizendo, Senhor, entregaste-me 5 talentos, e entregaste-me 5 talentos, e eis outros 5 talentos que granjeei com eles. E o seu senhor lhe disse, bem está, servo bom e fiel. Sobre pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse, Senhor, entregaste 2 talentos, eis que com eles granjeei 2 talentos, disse o seu senhor. Bem está, bom servo fiel. Sobre pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. Mas chegando também o que recebera 1 talento, disse, Senhor, eu conheci-te que és homem duro, que ceifas onde não semeaste, e ajunta onde não espalhaste. E atemorizado escondi na terra o meu talento. Aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, seu senhor, disse-lhes, mau e negligente servo, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei. Devias então ter dado meu dinheiro aos banqueiros, que quando quando viesse, receberia o meu com juros. Tirai, pois, o talento e dai ao que tem 10 talentos, porque a qualquer que tiver será dado, e terá em abundância. Mas o que não tiver, até o que tem lhe será tirado. Palavra também conhecida que nós conhecemos, muitos já conhecem, você não conhece, está conhecendo agora, mas eu acredito que só tem a Igreja de Cristo aqui, todo mundo já conhece essa palavra. E nós vemos aqui a parábola do Senhor, né, que deu ali os talentos para os seus servos, e o que tinha 5 multiplicou, virou 10, o que tinha 2 multiplicou, virou 4, e o que tinha 1 enterrou o seu talento. E aí a fidelidade, né? Onde que entra a fidelidade nisso? Porque o Senhor, ele nos fez aqui mordomos. Se você não sabe, fique sabendo agora que nós somos mordomos, né? Tem gente que fica pedindo bênção para Deus, pedindo, como se Deus fosse garçom, mas eu quero te dizer que nós somos os mordomos. E exercer essa mordomia aqui nessa terra e ser fiel a Deus.
O Senhor nos confiou talentos, no sentido, te deu coisas para você tomar conta e multiplicar nessa terra, né? Te deu esses talentos. E como, por exemplo, a tua família, o teu casamento, o teu trabalho, as tuas finanças, tudo isso Deus te deu para você cuidar e multiplicar. Como assim, pastor? Deus te deu seus filhos para você educá-los terrenamente falando, da educação terrena, escola, e também educar seus filhos espiritualmente. E aí, eis a pergunta, qual é o legado que você está deixando para os seus filhos? Porque você tem que ser fiel naquilo que o Senhor confiou a você. Um dia ele vai voltar, ele vai pedir você contas até do seu próprio corpo. Até o seu corpo, até com o seu corpo você tem que exercer a mordomia e ser fiel a Deus. Com o seu corpo, com as suas finanças, que muitas das vezes gastamos o nosso dinheiro naquilo que não é para se gastar. Muitas das vezes enfiamos os pés pelas mãos. Aí você pode falar, pastora, mas o trabalho é meu, faço o que eu quiser. Não. Tudo que Deus te deu, Ele confiou a você e você vai ter que prestar contas. Você vai ter que prestar contas do seu casamento que Deus te deu. Ah, mas meu marido não é cristão. Ah, então, irmã, santifica a vida dele, porque a palavra diz que você pode santificar a vida dele. Deus, ele vai cobrar nos mínimos detalhes. Vai chegar num momento que nós vamos prestar contas de tudo isso para com Deus. E eu não estou saindo do tema fidelidade, porque vai prestar contas para com Deus aqueles que estão sendo fiéis e aqueles também que forem infiéis. Entende? Então, que você possa analisar a sua vida nesse momento. Deus, será que eu tenho sido fiel? É você não falar para mim, não precisa falar para mim, não precisa escrever aí, mas você fazer uma autoanálise. Será que eu tenho sido fiel em tudo aquilo que o Senhor me confiou? Será que eu tenho sido um mordomo fiel, a qual o Senhor pode contar comigo? O Senhor nos confiou o ministério, o Senhor nos confiou dons, o Senhor nos confiou a pregação do Evangelho, o Senhor nos confiou e Ele está procurando os fiéis. Ele está procurando os fiéis dessa terra. As pessoas hoje estão vendendo a palavra de Deus, vendendo a palavra. Ah, eu vejo aí, eu faço live ali na rede vizinha, eu fico vendo cada absurdo ali, irmãos. Eu fico vendo ali pessoas, Deus ele vai salvar o seu casamento, faça um voto de 1.000, faça um voto de 3.000, de 4.000, né? E as pessoas pensam que podem pagar a Deus, barganhar com Deus para receberem as suas bênçãos. Não é dessa forma. Você tem que cuidar daquilo que Deus te deu do seu casamento. Quando um casamento termina, você pode ter certeza que houve erro dos dois lados. Não tem dessa. Eu sei que a família do marido, do homem, vai puxar para o lado dele. Eu sei que a família da moça vai puxar para o lado dela. A família é assim mesmo. Mas houve culpa dos dois lados. Porque o Senhor nos deu o casamento para a gente estar cuidando. A nossa fidelidade. Eu sou fiel ao meu marido, mas ser fiel ao seu marido não é somente não trair ele, não. Mas a pessoa pensa que ser fiel ao marido porque não está traindo. Não, gente. Ser fiel é você estar cuidando do seu filho espiritual. Será que você dobra os seus joelhos pela madrugada para clamar pelo seu filho espiritual que Deus te deu, teu marido? Será que você tem feito o seu papel de esposa, de mulher virtuosa? Isso é ser fiel a Deus naquilo que Ele te confiou. E no seu ministério, será que você está sendo fiel naquilo que Deus colocou na sua mão? Porque nós estamos aqui nessa terra tomando conta de tudo aquilo que Ele nos deu. Você está tomando conta. Você está tomando conta dos seus filhos. Eles não são seus, tá, queridos? São de Deus. Seus filhos são de Deus. Você está tomando conta da tua igreja, você que é pastor. Você está tomando conta da casa que você mora, é a casa que você comprou, a casa que você alugou aí com a sua família. Você está tomando conta. Tudo você está tomando conta. Deus confiou na tua mão. E Ele está procurando os fiéis dessa terra. Talvez você está na igreja, você tem até um cargo eclesiástico, mas talvez você está em falta em alguma área da sua vida. Em alguma área da sua vida você se encontra aí infiel. Mas olha essa palavra, aqueles que não multiplicarem os seus talentos, aqueles que não
fizerem aquilo que Deus determinou, aquilo que Deus ordenou, até aquilo que tem vai ser tirado no último dia. Vai chegar um dia que nós vamos prestar conta a Deus, e esse dia está mais próximo do que pensamos. Vamos dar conta ao Senhor de cada coisa, não ficará pedra sobre pedra. E como estará você diante de Deus? Quem somos nós dentro da nossa própria casa? Porque aqui na live é uma maravilha, eu estou aqui sorridente, as irmãs ali, vocês aí do outro lado, nem o rosto de vocês estão vendo. Na igreja é uma maravilha, os irmãos com oportunidade, os irmãos louvando, aleluia, glória a Deus. Mas quem somos nós? Dentro do nosso quarto, dentro da nossa casa, lá no trabalho onde ninguém está lá. Será que estamos sendo fiel ao Senhor? Quem somos nós de verdade? Quem somos nós? O Senhor, Ele quer mudar a história, o Senhor, Ele quer transformar vidas através de você, através de mim. Assim como a Ruth ali, ela foi usada para mudar totalmente a história ali da vida de Noemi, mas eu penso que nos pensamentos de Ruth, ela pensou que era somente aquilo ali. Ela ia ser fiel à sogra dela, ao Deus da sogra dela, e restaurar ali tudo que Noemi perdeu. Eu imagino que os terrenos do esposo da Noemi ficou tudo hipotecado, né? Tudo ali na hipoteca, e veio Boaz ali, foi resgatando tudo de volta ali para Noemi e para Ruth. Mas não, era algo muito além, era um propósito grandioso. Era para eles serem ali ancestrais de Jesus. Veio ali o Boaz e foi seguindo. Então Deus ele não vai olhar quem é a pessoa, se ela é pastor, se ela é um membro, se ela é aquela simples irmã de oração, ou se ele ainda vai resgatar lá fora. Ele quer cumprir o propósito dele, e ele tem preço. Você vê coisas na Bíblia que você vai lendo. Eu trouxe sobre Melquisedeque, eu trouxe sobre Raabe. São personagens da Bíblia que você fala, meu Deus, o que tem a ver? Tem tudo a ver, está tudo interligado. Você pega ali Raabe ajudando a esconder os espias. Aí a família dele é salva. Você fala, o que é Raabe? É uma prostituta? Como assim? Ela está lá na genealogia. Como assim? Ela está lá na galeria dos heróis da fé. É isso que Deus faz com quem é fiel. Ela foi fiel. Então Deus não está olhando quem você é, da onde você veio. Deus está olhando se você é fiel e confia. E confia nele. Então ele vai olhar para você. É fiel a mim? Vou cumprir o meu propósito através da vida dessa pessoa. Aí você vê ela ali se casando com um judeu, você vê ela ali tendo um filho chamado Boaz. Boaz, ele nasceu preparado, porque um dia viria uma moabita lá de Moab, chamada Ruth, que iria ali para Israel junto com Noemi. E o Boaz seria o remidor, seria o resgatador de Ruth e de toda a família dela. Então o Senhor está procurando, eu dei esses exemplos, porque o nosso Deus está procurando os fiéis. Os fiéis. Não adianta, meu irmão, você falar que é fiel a Deus se você não obedece. Por isso que Deus usou a serva dele para logo no começo aí falar de obediência, de confiança. Como você vai ser fiel a Deus se você não obedece? Só obedece aquele que tem fé. E só vai ser fiel aquele que verdadeiramente confia no Senhor. Ser fiel não é fácil, não, irmãos. Ser fiel não é fácil. Muitas das vezes, ser fiel é você passar como bobo para as pessoas. As pessoas falam, não, deixa de ser bobo. Faz isso, faz aquilo. Mas aquele que é fiel, não. Eu vou desagradar o meu Deus. Eu vou continuar dessa mesma maneira aqui. Se eu tiver que comer pouco, eu vou comer pouco. Se tiver que ficar um pão no meu armário, vai ficar somente um pão do que a fartura, porque eu vou ser fiel a Deus. Então, você consegue entender essa palavra? Você é apenas uma ferramenta. Se você se achar que é alguma coisa, porque eu sou cristão, porque eu sou da igreja X, porque eu sou da igreja Vale dos Girassóis. Gente, Vale dos Girassóis é um monte que a gente vai.
Agora tem uma plaquinha lá, mas não estou saindo da palavra, não. Deixa eu voltar aqui. Ah, eu sou da igreja X. Ah, eu sou de Deus, né? Tem gente que fala que chega ali como como aqueles ali na praça que chegaram ali, né? Eu sou do Senhor, Deus. Eu sou pastora da casa de Deus. Não, tem que acontecer isso na minha vida. Tem que acontecer nada. Se eu não for fiel a Deus, misericórdia. Misericórdia, ele vai se esquecer de mim, ele vai me rejeitar e vai escolher outro, meu irmão. Quando eu era mais jovem, ali no grupo jovem, a gente, muitas das vezes a gente entendia, né, também foi pregado dessa forma, que Deus tem um plano em cada vida. Tinha até um louvor que falava, Deus tem um plano em cada criatura. Deus é tão grandioso, ele tem tempo para ter plano na vida de cada um, não. Ele tem um plano dele, um propósito dele, e inclui eu, inclui você, inclui todos nós nesse plano. E aí, se você for fiel, glória a Deus, ele vai exaltar você nessa terra. Ele vai fazer você se assentar entre os príncipes, pela fidelidade dele a ele mesmo. Porque ele não pode negar-se a si mesmo, porque nós, como eu disse, por mais que tentamos ser fiéis, não conseguimos ser 100%. Até porque se nós conseguíssemos, nós iríamos ser orgulhosos. Iríamos falar, consegui isso porque eu fui fiel. Não, nós não somos fiéis. Em determinado momento, a gente dá aquela escorregada, a gente fala, meu Deus, perdão, Senhor, que a tua misericórdia me alcance. Porque nós não conseguimos ser fiel 100%. Então, que nós possamos nos deixarmos, né, sermos usados por Cristo. Sermos usados por Deus. Sermos fiéis. E só é fiel, preste atenção nisso. Só é fiel quem ama. Só é fiel quem ama. Até aí fora, a pessoa só é fiel em meio a tantas oportunidades de trair, em meio ao mundo que, ainda mais as mulheres, né, gente? As mulheres hoje em dia estão uma benção. Andam quase nuas, né? Vamos trazer, assim, para um casamento, né? Tanto de cristão como de pessoas que não são cristãos, né? Para ser fiel, tem que se esforçar, tem que amar. Senão não consegue ser fiel, não, meu irmão. A cada esquina alguém oferecendo um banquete, um manjar desse mundo. Então só é fiel quem ama. O marido só é fiel a uma mulher quando ele ama ela realmente. Então você só vai conseguir ser fiel a Deus se verdadeiramente você amar os mandamentos, você amar as escrituras, você amar as ordenanças do Senhor, você amar aquele que deu o filho dele por você, que tem um amor incondicional e ele só pede para você ser fiel. Ele só pede para você ser fiel. Se você for fiel até o fim, você vai receber a coroa. Se você for fiel até o fim, você vai receber o seu galardão. O Senhor, ele vai te honrar, ele vai fazer que a glória da segunda casa seja maior que a da primeira. Ele vai cumprir na sua vida as promessas que ele te falou. Mas você tem que ser fiel a ele, independente do que ele possa fazer, mas ser fiel a ele pelo que ele é na sua vida. O teu tudo, a tua rocha eterna, o teu salvador, o teu redentor, e ele vive. Então, nessa noite, o Senhor está chamando a atenção da igreja dele, porque muitos naquele grande dia vão perder a sua salvação porque não foram fiéis. Servo mau e negligente. Muitos irão ouvir. Muitos irão ouvir essa frase e vai ser muito triste. Até aquilo que você tem, que você achou que você tinha. Ah, eu sou do ministério tal. Ah, eu trabalho na firma tal. Eu sou filho de não sei quem. Até o pouco que você tem, ei, desperta, vai ser tirado, vai ser arrancado de você. Nu você veio, nu você vai voltar, vai para o pó. E para levantar no último dia ainda para ouvir essa frase, servo mau e negligente. Te confiei uma família, o que você fez com isso? Te confiei um ministério, o que você fez com isso? Te confiei irmãos e irmãs de oração, o que você fez com isso? Te confiei um
trabalho, ali você poderia ter ganhado almas para o meu reino, evangelizado, mas ali você entrou no meio da fofoca, ali você não foi fiel, ali você desviou pessoas da minha presença com o seu mau testemunho. Servo mal e negligente. O que você fez com o dinheiro, com as condições financeiras que eu te dei? Ah, Senhor, era tão pouquinho, mas o pouquinho que Ele te deu, você lançou, plantou em saquitel furado, plantou em terreno que não é fértil, fez o que era errado, pediu emprestado, colocou... Eu vou dar um exemplo, né? O que uma pessoa pode fazer de ruim com as suas finanças? A pessoa começa a enfiar os pés pelas mãos, comprar aquilo que não era para comprar, daqui a pouco está devendo todo mundo, está fazendo empréstimo, está entrando na agiotagem, né, com os agiotas da vida. Isso tudo desagrada a Deus, sendo que Ele confiou ali um trabalho nas tuas mãos, e se você fosse fiel a Ele, ali nos seus dízimos, com as suas ofertas, com a sua vida, Ele iria te prosperar. Ele não iria deixar faltar o pão, porque nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Entende o que eu estou falando? Nós somos mordomos e temos que ser mordomos fiéis a Deus. Nada que você tenha é teu, tudo é dele. Como aquele louvor, né? Do que dele, por ele, para ele são todas as coisas. Não tem esse louvor? Tudo é para Deus, nada é para nós. Entender, o Senhor foi ninguém entender, mesmo naqueles tempos antigos, mesmo antes do povo de Israel rejeitar a palavra, rejeitar as ordenanças do Senhor e ser rejeitado também por Ele, Deus, Ele usava pessoas. Deus, Ele procurava ali um fiel. Opa, olha que essa Raabe aqui. Ela está numa vida errada, mas eu vejo que ela tem um coração que é fiel. Eu vou usar essa mulher aqui. E acredito que Raabe, ela já tinha ouvido falar de Josué. Ela já tinha ouvido falar do povo de Israel. O povo entrou ali na terra, já tinha vencido 2 reinos, já estava ali avançando ali. O Deus de Israel era um Deus verdadeiro, um Deus que destruía os inimigos, um Deus que prosperava, um Deus que trazia à existência coisas que não existiam, como fez ali no deserto, um Deus que abriu o mar vermelho. Então eu acredito que ela pensou, eu quero esse Deus, eu vou esconder eles aqui, eu quero esse Deus. Então olha o que Deus faz quando uma pessoa é fiel, quando uma pessoa tem fé. Eu sei que o livro em questão, o texto básico aqui é o livro de Ruth, mas você vai vendo como que as coisas vão se ligando entre si. Você vê que lá na frente, você vai ler na Bíblia, que o apóstolo Paulo ele foi enviado para pregar para os gentios. Então você vê que essa graça, ela já vem de muito tempo. Essa graça, ela já vem mesmo antes de tudo, né? Essa graça divina, ela é mais vasta, vamos dizer assim, do que nós imaginávamos, né? Vem desde os tempos antigos. Então, o Senhor, nessa noite, nesse dia, Ele chama a sua atenção, a sua fidelidade a Ele. Se você não for fiel, Ele vai sendo fiel a você, porque Ele não vai negar a si próprio. Ele vai sendo fiel. Mas chega numa hora que você é rejeitado. Vai chegar numa hora que Deus fala, basta. Chega uma hora que Ele fala, basta, chega, não dá mais. Meu Deus, eu fico vendo as oportunidades que o povo de Deus teve. E eles chegaram ali, estavam ali num lugar alto, num lugar de excelência, numa terra que manava leite e mel. Eles viram o poder de Deus, as maravilhas do Senhor e escolheram não ser fiéis. Não ser fiéis, escolheram simplesmente assim. E nós vemos ali o povo chegando em situação de fome, em situação de escassez. Nós vemos ali o povo sendo levado para o exílio, para o cativeiro, tudo porque eles resolveram não ser fiéis. Cederam à vontade da carne, ao seu próprio ego. Nós sabemos que essa militância de carne e espírito, quem vai pelo caminho do espírito encontra a vida, mas quem vai pelo caminho da carne vai encontrar morte. E só vai pelo caminho do Espírito aqueles que são fiéis. Fiéis ao Senhor.
Quantas propostas o mundo nos oferece, muitas das vezes de ganharmos mais na firma que trabalhamos, ofertas de conseguirmos dinheiros ilícitos. Parece aos olhos natural uma coisa boa que vai mudar a sua vida, mas você vai dar conta que acima de tudo permaneça a sua fidelidade. Ainda que não seja 100%, porque fiel mesmo é só Ele. Fiel 100% é só Ele. Se você falar para mim que você é fiel a Deus 100%, eu vou falar que você está mentindo, porque isso não existe. Perfeito é só Deus. Perfeito é só Ele. Fiel é só Ele. Então a pessoa vai ali na caminhada, e ali os manjares desse mundo vai vindo, ela vai aceitando. Deus vai sendo fiel, a misericórdia dele vai se renovando ao amanhecer, e ele vem, perdoa, e a pessoa vai seguindo e continua, chega uma hora que chega, acabou. Então o que o Senhor confiou na sua mão, querido, ó, o que o Senhor confiou na sua mão, multiplica. Multiplica. Ele quer te levar em lugares que você nem imagina. Que você nem imagina. Eu me lembrei aqui de uma passagem, eu vou sair um pouquinho, mas você vai entender que o meu raciocínio, você vai entender aqui o meu raciocínio. Quando ali a esposa de Nabal me fala para mim, uma das irmãs, a esposa de Nabal, o Davi, ele manda ali os homens dele para Nabal alimentar. Nabal, ele rejeita ali os homens. Ele fala, só pode ser escravos, eu não vou gastar o meu pão, o meu vinho com esse povo. Então Davi, ele vem com fúria e para destruir ali Nabal. A esposa dele, lembrou aí, missionária Maria Alice? Salva eu aqui. É tanto nome bíblico que me faltou aqui na memória. A esposa de Nabal, que se tornou esposa do rei Davi. Deus, ele deu, enquanto as irmãs lembram, me faltou. Estou falando de Raabe, o nome dela. Eu preguei na outra rede sobre ela esses dias, mas me faltou aqui me faltou aqui o nome dela. A fidelidade dela para com o casamento dela, porque ela poderia ter chegado ali diante de Davi, ela pediu perdão pelo marido, mas ela poderia ter salvado só a vida dela e deixado que Davi chegasse ali e matasse a todos, mas ela foi ali naquele momento, pediu perdão, porque o esposo dela era um louco, o nome dele, Nabal, já se fazia ali, pelo seu significado, um louco. E aí Davi, e ela fala ali com Davi, com toda a sabedoria, olha, meu Senhor, não suja suas mãos de sangue. E aí ela convence a Davi a não ir lá e não matar todos. E Davi depois reconhece que, através da vida dela, ele não pecou. Daqui a pouquinho eu falo para vocês o nome dela. Ele não pecou. Entende? Então você vê a fidelidade dela ali na vida daquele esposo, mesmo ele sendo louco. Entende? E aí depois daquela mulher, depois o próprio Deus cobrou de Nabal, ele morreu, Deus feriu ele morreu. Ele morreu e Davi chama ela para ser esposa dele. Então você olha só a fidelidade aonde leva uma pessoa, onde Deus leva uma pessoa que é fiel. Onde Deus leva uma pessoa que é fiel. Quando alguém é fiel, ela foi fiel ao seu esposo, mesmo ele sendo louco, ela foi fiel a ele. Foi usada por Deus com sabedoria para impedir que Davi pecasse, sujasse suas mãos de sangue. E quando Davi ouve a notícia que Nabal tinha morrido porque o próprio Deus ali recobrou de Nabal a desfeita que ele tinha feito com Davi para com os homens de Davi, a mão de Deus pesou sobre ele, feriu ele e morreu. Quando Davi ouve falar que ele tinha morrido, ele manda buscar ela, Abigail. Lembrei, ó, vem fresquinho na mente. Abigail. Obrigado, Jesus. Quando ele ouve falar que ela fica viúva, ele manda buscar ela. E ela se torna esposa do rei Davi. Então, irmãos, seja fiel ao Senhor.
Eu sei que muitas das vezes parece que você está pagando um preço, parece que é algo que parece ser bobo aos olhos das pessoas, mas olha a situação dela. Ela estava ali, ó, foi fiel ao marido. Ela poderia falar, meu rei, não foi eu, foi ele, me perdoa, salva a minha vida. Ela poderia ter falado isso, mas não. Meu senhor, perdoa meu marido, ele é um louco, isso e aquilo outro. Foi ali, se justificou, levou o pão, levou ali o alimento para o Davi e para os seus homens, se redimiu ali diante dele. Porque ai daquele que toca no ungido, Nabal ali de uma certa forma tocou em Davi. E a mão de Deus pesou. Mas Deus não desamparou a Abigail. Ela foi fiel ao marido ali até o fim. Até o fim ela foi fiel a ele ali. E Deus pegou aquela mulher e ela virou agora quem? A rainha. A rainha de Israel. A mulher era esposa de um louco, de um beberrão. Agora ela é uma mulher honrada, esposa do rei Davi. Então é isso que Deus faz, querido. É isso que Deus faz. Escolhe as coisas loucas, pega uma Ruth, que é moabita, povo que todos falavam que era um povo amaldiçoado, um povo que uma nação que surgiu do pecado, um povo que virou as costas para Israel quando saiu do Egito. Não deu pão, não deu água, mas daquele povo saiu uma mulher de Deus. É dessa forma que Deus faz. Deus tem um propósito, vai muito além. Deus, ele quer mudar a sua vida, ele quer mudar a sua história. Eu sei que muitos que estão aqui assistindo e vão assistir estão passando por lutas. Mas passe a ver além das suas lutas. Porque Deus, ele quer te usar para algo muito maior. E talvez essa luta que você passa hoje vai ser testemunha amanhã para trazer mais pessoas para o reino. Esse problema que você enfrenta hoje vai ser para amanhã salvar outras mães, outros filhos, outros pais, outras pessoas. Deus cumprindo o propósito dele com a humanidade através da sua vida. Então, isso aí que você está passando hoje para Deus, ó, é pequenininho. Aquilo que Noemi estava passando ali naquele tempo, apesar de Noemi ter perdido os 2 filhos, o marido, era pequenininho diante de tudo que Deus ainda iria fazer na vida dela e na nação de Israel. Entende? Até aqui falou o Senhor. Passar disso aqui é do homem. Eu espero que Deus tenha falado ao seu coração em nome de Jesus. Que você possa permanecer fiel, porque ser fiel, como a missionária mesmo disse, é uma função. E você que vai escolher ser fiel e não ser fiel. Não se esqueça que os olhos do Senhor estão à procura. Ele tem pressa em achar fiéis. Em achar pessoas que ele olha aqui o coração. Como Davi. Davi era segundo o coração de Deus. E você fala assim, meu Deus, como Davi pode ser segundo ao coração de Deus? Se ele caiu ali em adultério com a Betseba, se ele sujou tantas mãos de sangue, como que ele pode ser segundo o coração de Deus? Aqui dentro, onde ninguém enxerga, só ele. Só ele sabe. Ele pega o pequenininho, faz o pequenininho vir a ser 1000, por causa do coração da fidelidade. Enquanto aquele que pensa que é alguma coisa, muitas das vezes não acontece nada da vida dele porque ele não é fiel. Ah, tá vendo mais uma coisa aqui na minha mente. Obrigado, Jesus. Falei que acabou, mas não acabou. Né? Quando a arca passa ali na casa de Obed-Edom, né? A arca da aliança. 3 meses, né, meninos? 3, hein? 3 meses de muita bênção. Mas quando ficou lá na casa de Abinadab, aconteceu nada lá. Será por quê? Será por quê? Será que Deus achou fidelidade lá? Não aconteceu nada, mas quando chegou na casa ali de Obed-Edom, meu Deus, o Senhor fez ali maravilhas em apenas 3 meses. Então seja fiel ao Senhor, confia nele, o mais ele vai fazer na sua vida, mas confia nele não no que ele pode fazer aí, na situação da tua família, dos teus filhos, do teu marido. Confia nele, acreditando que você é um bem precioso, é uma ferramenta em prol do reino. É algo muito maior que Deus tem contigo. Confia nele com essa visão, nesse sentido, que vai muito além
Irmãos, a internet simplesmente parou aqui, mas o importante é que a palavra está salva, né? Acredito que a pastora Eliette ainda vai fazer algumas considerações finais. Não sei se é esse tempo aí que o Instagram tem limitado a gente, né? 1 hora, ou se é somente um problema de conexão. Mas o importante é que acredito que a mensagem principal a pastora havia falado. Vai entrar essa segunda parte aqui também, você fica à vontade para assistir. Não sei se foi o Instagram ou se foi a conexão, pastor. Só ficou a tela preta aqui e não aparecia mais nada. A senhora fica à vontade para continuar, terminar o raciocínio, tá bom? Não, irmãs, eu cheguei, o principal, como a irmã disse aí, já foi. Deixo aí as considerações finais aí com as irmãs, né? A senhora Maria Alice já chegou aí, para vocês também fazerem aí o comentário que o Espírito Santo colocou aí no coração de vocês, em nome de Jesus. Amém. Só convidar ela aqui, porque eu não sei se meu áudio fica cortado enquanto eu convido, sabe? Costuma dar uma cortada. Só deixar ela entrar aqui, que eu já falo. Tomara que os irmãos consigam acessar a live novamente. Primeiramente, né, agradecer da forma como o Senhor usou a senhora. Eu ia brincar, né? Na hora que a senhora terminou lá, ia falar assim, meu Deus, deixa de respirar, né? Apanhei bastante, graças a Deus. Mas, assim, uma parte que, para mim, foi porque a gente fala muito, né? Fidelidade, fidelidade. E essa passagem que a senhora leu, se eu não me engano, em 2 Timóteo, fala do que é e do que não é. E a única coisa que não se contradiz é a fidelidade, né? Porque ele fala, porque se você fizer isso, ele também, né? E a única coisa que fala ali é a fidelidade, que se mesmo que a gente seja infiel, ele permanece fiel. A nós, não a nós, né? Mas a palavra dele. E o que eu achei bonito ali, na hora que a senhora falou, foi a questão do amor. Porque muitas vezes a gente trata, né? Somente das relações, né, carnais. Eu sou fiel aos meus pais, sou fiel ao meu marido, sou fiel aos meus filhos, às minhas amizades. E a fidelidade nada mais é que isso, é o amor. Porque quando você trai, né, quando você desperta interesse por outra coisa, falando em questão de carnalidade, é sinal de que você já não tem mais aquele sentimento por aquela pessoa. Né? Você trai aí o seu amigo, ele te confiou algo, você traiu, né? Vamos tratar da relação de amizade, né? Que às vezes costuma ser um pouco mais pesado. Você tem amizade, você confia em algo, um segredo, a pessoa vai lá e conta. Então, a pessoa está te traindo ali, isso aí dói. Então, é sinal de que, né? Não é que talvez não tenha amor, mas você colocou em jogo aquela relação. E na hora que a senhora falou que fidelidade está ligada ao amor, só me veio o principal mandamento que Jesus reafirma, né? Que primeiro é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Me veio na hora essa passagem, né? Ali no Evangelho que ele fala que ele não está desfazendo dos demais mandamentos, mas o principal são esses. E é a respeito do amor. Então, não tem. Então, quando a gente, né, louvar a Deus em tudo que a gente faz, como a senhora falou, porque muitas vezes a gente é chamado, a paz do Senhor, Márcia, a senhora tá boa. Ai, que bênção. A paz do Senhor, seja bem-vinda em nome de Jesus. Muitas vezes a gente acha que o nosso chamado é para isso, eu vou e eu faço. Tem, porque Deus tem essa função na vida daquele que ele chama, daquele que é escolhido. Só que muitas vezes a sua principal função é essa. Às vezes é salvar uma única pessoa na sua família. E quando chegar ali naquele grande dia, o Senhor vai falar: o que você fez aí com o meu talento? Eu te dei um talento para você converter a sua mãe, por exemplo. E você não converteu. Você converteu uma nação, uma multidão. Mas aquele talento que eu te dei para você fazer com aquela pessoa, você não fez. Então, assim, né, é muito pesado, como a missionária Tânia colocou ali, é muito forte essa palavra, né? E realmente traz aquele baque ali pra gente, porque a gente vê que a gente é muito pouco a nossa entrega, né, para Deus. A gente acha que a gente está fazendo muito, porque sobe monte, porque faz renúncia, porque não é muito pouco, a gente ainda faz muito pouco. E ainda assim, a gente tem que estar sempre fazendo, sempre renunciando mais mesmo, porque a gente não é nada mesmo. Morri de rir na hora que a senhora falou dessas questões, não é porque tem gente
que acha que, né, cargo é alguma coisa, e não é assim, a gente não está aqui para dissensar sobre os irmãos, né? Não é isso. Mas, né, às vezes se baseia nisso. Mas o pastor Cláudio Duarte, ele fala, naquele grande dia vai ser isso, né? Você vai ficar surpreso de quem não veio, de quem veio e de quem deixou de vir, né? Então, que eu acho que a surpresa maior vai ser essa, né? Ó, você não, fulano não veio, então... Porque é isso, porque não é o cargo, não é a sua função que vai gerar a sua salvação, mas sim o seu coração aquebrantado diante de Deus, o amor que você... E não tem como. O verdadeiro evangelho, ele é isso. Quando você consegue amar a Deus sobre todas as coisas, com amor, com o coração quebrantado, você consegue sim amar o seu irmão. E o seu irmão que te fere, o seu irmão que te trai, o seu irmão que te engana, o seu irmão que fala mal de você... É tudo, é esse irmão aí que o Senhor manda você amar de todo o seu coração. Porque amar, eu falar que eu amo a missionária Maria Alice, amo o pastor Leite, é fácil eu falar isso, vocês são minhas amigas. Agora, amar aquela pessoa que te apunhala pelas costas, aquela pessoa que fala mal de você, que levanta falso. E o amar, e para mim, a maior forma de amor, para mim, a demonstração de maior forma de amor por alguém é você orar por ela. Para mim. Eu tenho isso para mim, sabe? A melhor demonstração de amor é você fazer uma oração sincera para aquela pessoa. Que seja para qualquer coisa, sabe? Para salvar, para curar. Eu acho que a oração é uma demonstração de amor, sabe? E porque é um instrumento que Deus nos deu para poder conversar com Ele. Então, eu não vejo uma outra forma de você amar alguém do que você ofertar uma oração para uma pessoa. Principalmente uma pessoa que não quer o seu bem. Você enxergar aí com os olhos espirituais que o inimigo, ele também tem os instrumentos dele. E as pessoas, como nós também que somos convertidos, a gente também dá legalidade para o inimigo. Então, assim, ele tem, do mesmo jeito que Deus tem os instrumentos dele, o inimigo, como ele tenta copiar Deus em tudo, ele também tem os instrumentos dele. Então, assim, ele usa, e muitas vezes de pessoas muito próximas para poder nos ferir. E aí é a hora que você tem que colocar, né, o evangelho em ação. É falar, não, vou tentar enxergar aqui com os olhos espirituais e não carnais, e não odiar a pessoa, mas sim entender que ela está precisando de ajuda. Porque se um dia o Senhor Ele não só me tirou do lamaçal, como Ele também tirou a lama de mim, porque não basta a gente sair da lama, né? A lama também tem que sair da gente. Não, se Ele fez isso por mim, por que eu não posso interceder por aquela pessoa para que a mesma coisa aconteça? Então, pastora, que Deus continue usando a senhora dessa forma. Estava ali, né, toda, ai, não sei, o Senhor não falou comigo. O Senhor usou a senhora para bater em mim. Isso sim. Eu vou parar de falar aqui, deixar a missionária Maria Alice. Maria Alice? Missionária Maria Alice? Pode falar, fica à vontade em nome de Jesus. Obrigada. Pastor Elias, Deus abençoe a sua vida, né? Foi poderosamente usada pelo Senhor. Eu creio que todos nós fomos impactados por esta palavra. A missionária Ellen trouxe um complemento tremendo também com as suas falas. E de tudo isso, o que mais me chama a atenção é porque quando a gente falou sobre o tema fidelidade, eu só lembrei do mordomo fiel aí, que a pastora até falou dele, né? Do que guardou, dos talentos, na verdade. Daquele que guardou o que o Senhor fez. Eu só lembrava dessa passagem. Aí, ouvindo vocês hoje, eu pensei, meu Deus, como a Bíblia fala de fidelidade o tempo todo, e eu só lembrava de uma coisa. E mesmo assim, eu acho que eu lembrava disso por causa da epígrafe que tinha na Bíblia, sabe? Então, por isso que é bom a gente estudar mesmo, para a gente poder cada vez mais conhecer a palavra, né? Porque em tudo o Senhor vem nos falando sobre isso. E isso abriu muito os meus olhos. Eu já estou aqui pensando qual vai ser a passagem da semana que vem, o que Deus vai querer que eu falo. Porque achei que era só um mordomo, eu estou vendo que o negócio vai muito além disso. Não é um mordomo, nunca será só essa frase, só essa parábola, né? O tempo todo na Bíblia você vê essas histórias. E eu concordo com a irmã, eu acho que a Raabe é a Raabe mesmo, a própria prostituta lá da cidade de Jericó. Não existe outra Raabe, não apareceu outra. Uma vez eu ouvi uma pregação e o irmão fez a árvore genealógica, né? Ao contrário, até chegar na Raabe. E ele passava por essa Raabe mesmo, e é a própria, não tem outra mesmo. E é aquilo que a gente fala, né? A linhagem de Jesus, ela tinha que ser de pessoas assim, né? De pessoas, de prostituta, de nascer em manjedoura, de pai e mãe pobre, para poder mostrar que ele não está preso a nada disso, né? A bens materiais, a status, que ele não faz acepção de pessoas. Então imagina se fosse uma outra Raabe bonitinha, fosse crente, não ia ter
ter noção, né? Imagina assim, então não ia fazer graça. Então, assim, o Senhor, ele surpreende. Então, para ele surpreender, na linhagem dele também tinha que ter uma prostituta. Para poder falar que realmente ele resgata todos. E é isso, gente. Eu gostei bastante. Que Deus abençoe a vida da irmã. Abençoe a vida da missionária Ellen também. E na próxima semana a gente vai ver o que o Senhor tem falado. Né? E que a gente possa estar intercedendo cada vez mais. Como a missionária disse, que a gente possa provar, né, o nosso amor. Porque o amor é você se colocar na brecha pelo outro. Né? Pagar o preço pelo outro. Porque a gente fala assim... Muita gente hoje, você vê que as pessoas não querem mais orar, porque essa história, né, como eu usei agora o termo pagar o preço. Aí eu não quero entrar na guerra da irmã, já tenho problema demais, eu não vou aguentar sofrer retaliações. Então a gente acaba sendo egoísta, acaba olhando só para o umbigo, ou seja, só a minha luta que vale a pena, só a minha guerra que vale a pena. Né? E mesmo lá em Israel, houve reinos que certa feita se juntaram para poder guerrear. Se não me engano, Judá com Samaria, né? Eu não me lembro muito bem. Mas existe uma passagem, acho que é quando o rei Acabe é morto, né? Vai 2 reis para a guerra, se não me engano, Josafá mais ele, que era o rei de Judá. Ou seja, o Senhor está sempre nos mostrando que nós temos que estar sim guerreando juntos, um pelos outros, porque Ele fez isso por nós. Ele não escolheu um filho predileto, Ele falou, vou pagar o preço só para aquela ali, porque ela merece mais do que a outra espera. Não, não é assim. E assim também não tem que ser a gente. A gente não tem que ficar pensando, não vou orar pro irmão não, porque senão eu vou entrar em guerra, e eu não estou aguentando guerra, eu já tenho as minhas, aí eu não vou pagar preço pro fulano, eu não vou jejuar pro ciclano, não. Aí sim você não está mostrando realmente o que é amor, como a missionária Ellie colocou muito bem, né? Que o amor é você orar pelo outro, e principalmente aquele que te persegue. Não só o que te persegue, mas aquele que está precisando. Porque quando uma pessoa está precisando realmente no mundo espiritual, ela está com uma batalha travada. Então a pessoa ela não quer entrar porque ela não quer sofrer nenhum tipo de dano, nenhum tipo de retaliação, como se diz. Para ela é mais cômodo ficar do jeito que está, né? E não é assim, o evangelho não é isso. Fidelidade a Deus não é isso. Vai muito além disso, do que a gente possa ofertar para o Senhor. Então, que nessa noite a gente possa, sim, ofertar para o Senhor, mas ofertar o nosso melhor. Mostrar para Ele quanto nós somos fiéis a Ele, porque o Senhor, Ele é fiel à sua palavra. Ou seja, tudo que Ele nos prometeu há de cumprir por causa da sua fidelidade. Mas até quando? Qual é o ponto que nós exercemos para com Deus a nossa fidelidade, né? Então, que a gente possa fazer uma reflexão, se eu estou de fato sendo fiel ao Senhor como Ele é fiel a mim. Porque a gente não merecia nada, muito menos a fidelidade dEle. Mas a gente permanece, né? Mas Ele permanece sendo fiel a nós. Amém, missionária Ellie? Amém? Posso estar orando para encerrar? Pastor Elias quer falar alguma coisa? Eu vou esperar vocês falarem aí. Por mim pode, eu já ia pedir só para fazer a oração final. É de Deus, como diz o povo. Horrível. Antes dela fazer a oração final, antes da missionária fazer a oração final, dar uma boa noite para Helenildes, minha irmã lá do Rio de Janeiro. Deus abençoe sua vida, saudade, viu? Saudade dessa bênção na minha vida. Deus abençoe também a irmã Beth, toda a família aí nossa do Rio de Janeiro. E falar com a missionária Maria Alice, que eu me emocionei daqui, senti a presença de Deus de uma tal forma, quando ela estava falando da origem do Senhor Jesus, né? Que tinha que ter uma prostituta ali mesmo no meio, que tinha que, né, assim, porque foi dessa forma, ele veio e ficou no meio mesmo das prostitutas, no meio daqueles que eram, vamos dizer assim, a escória da humanidade, no meio dos leprosos, no meio desses que Jesus ficou. Então, desde o começo ali na palavra, a origem, vem ali de Raabe, que foi a prostituta, né? Vem assim da Ruth, que foi a moabita ali, nasceu ali em Moab, né? De um povo que todo errado, né? Meteu ali a filha, se deitou com o pai, por isso nasceu os moabitas. Então, olha o que Deus faz. Eu já mostrando, a Bíblia vai mostrando, ela vai dando sinais do que vai ser lá na frente. Então, Jesus ele veio para esse povo e é maravilhoso. Então, enquanto você falava aí, eu me emocionei. Quase que eu choro aqui. Falei, Jesus, como tu és lindo, como o Senhor é misericordioso, bondoso, como a tua graça alcança todos, né? Alcança todos, desde a prostituta, desde o leproso, desde o marginal, seja lá quem for,
Deus, ele alcança todos quando essa pessoa abre o coração e passa a ser fiel a Deus. É isso. Pode orar, missionária Maria Alice. Está contigo a oração final, em nome Amém. de Jesus. É isso mesmo, né, pastora? Porque o que Deus sempre mostra pra gente é que realmente não se faz acepção de pessoas. Ele procura coração disposto a servir, né? Então, que nós possamos, que Ele possa achar em nós a graça, né? Que Ele possa alcançar-nos com a misericórdia e a bondade dele também. Assim como Ele alcançou Raabe, assim como Ele alcançou Davi, assim como Ele alcançou Moisés e tantos outros. E quando a gente olha para trás, olha para os profetas, para aqueles que deixaram essa mensagem gloriosa para a gente vê que todos eles eram tão humanos quanto nós. Todos eles sofriam as mesmas paixões quanto nós. Então isso nos prova, né? Claramente mostra para a gente com uma clareza muito grande que nós podemos servir ao Senhor, que não há problemas. Como o missionário costuma dizer, a gente é que acaba confundindo esse processo, complicando, né, o processo do Evangelho. Mas o Senhor, Ele é bom em todo tempo e Ele quer descomplicar isso na nossa vida. Amém? Vamos orar então? Você que está juntamente comigo, peço que feche os seus olhos. Vamos orar, então vamos agradecer ao Senhor pelos teus feitos. Pai, neste momento, Pai, nós rendemos graças a Ti pela revelação da Tua palavra. Senhor, muito obrigada. Obrigada porque o Senhor revelou a nós, revelou ao nosso coração o seu querer para as nossas vidas. Pai, nesta noite nós pedimos a Ti, nos ensina a sermos fiéis, Pai. Nos ensina, Pai, a vivermos a verdadeira fidelidade para com o Senhor. Senhor, não permita que nesta caminhada nós venhamos feri-los, venhamos faltar com fidelidade diante de Ti, Pai. Que nós possamos ser transformados, porque nós somos feitos à imagem e semelhança do Senhor. E que cada dia mais o Senhor venha transformar os nossos corações, Pai. Tira tudo aquilo que não presta, aquilo que não é seu, que não te agrada. Deixa somente, Pai, aquilo que for bom. Pai, que o Senhor nos dê um resto de noite abençoado. O Senhor abençoe a minha vida, a vida da pastora Eliette, da missionária Eli, de todos aqueles que estão me ouvindo agora. E que o anjo do Senhor, ó Pai, venha para os nossos lares, nos dá livramento, nos dá a recompensa que a gente precisa, nos dá a vitória, nos responder, Pai, nesta noite. Pai, em nome de Jesus, obrigada, meu Deus, pela Tua presença. Obrigada, Jesus, pela revelação da Tua palavra. Obrigada, meu Deus, pelos Teus feitos. E em nome de Jesus, fica conosco, Pai, porque nós precisamos de Ti. Em nome de Jesus, meu Deus. Oh, aleluia, glória a Deus. Amém, graças a Deus. Irmãs, enquanto eu orava, não sei se vocês repararam até no final que eu fiz uma oração mais pausada, o Senhor me dava uma visão, a gente estava no monte, reunida, nós três assim orando, e de repente foi como se visse um clarão muito grande, sabe? Como se a presença dele tivesse inundado, a glória dele, era a glória dele. Porque, sabe quando o lugar ficou tomado assim? Era noite, e o tempo ficou brilhoso, com aquela luz dourada, fosca, sabe? E a gente olhava assim, procurando fogueira, não tinha nem fogueira para poder mostrar o clarão, era a glória dele. Então eu creio que o Senhor está derramando a glória dele, a Shekinah dele sobre as nossas vidas, né? Porque nós temos buscado ao Senhor. Então Ele tem achado graça daquilo que a gente tem feito. E é o que eu costumo falar todas as vezes que você ouve na Bíblia, na palavra de Deus, que alguém subiu ao monte, é porque o Senhor quis falar com ele. Então, todas as vezes que a gente tem esse propósito, que a gente se coloca ali na disposição, que a gente vai ao monte buscar o Senhor, não é porque a gente está indo lá para buscar Ele, é porque Ele quer falar conosco. E Ele tem falado, Ele tem nos preenchido, Ele tem nos respondido. E eu recebi de Deus agora uma glória diferente, e ela foi transformada nas nossas vidas. Eu espero que vocês recebam. Tome posse disso, tome posse da glória do Senhor sobre a vida de vocês. E eu acho que isso é uma confirmação para aquilo que a gente está fazendo, sabe? É como se o Senhor falasse para a gente continuar. Eu sinto como se o Senhor falasse para a gente continuar, porque Ele está no controle de tudo. Amém? Glória a Deus. Amém, irmã. Quando a senhora orava, eu comecei a chorar. Eu não estou te ouvindo, agora eu não estou nem te ouvindo, me ajuda. Eu comecei a chorar enquanto a senhora orava, porque eu fui tomada por essa presença.
Meu Deus, então isso foi muito real, meu. Glória a Deus. A presença dele também me tomou aqui de uma tal forma. Jesus, misericórdia. Glória a Ah, Deus. meu Pai, forte. Aleluia. Só para testificar aí a oração da irmã. Glória a Deus. É Glória a fiel, Deus né, invadiu as nossas vidas. eu vejo E eu ele, creio que essa glória meninas, também... vocês vão até rir, mas eu vejo ele impartindo a glória dele sobre as nossas vidas. Né? Amém. Porque nós estamos longe. Amém, Jesus. Vocês conseguem entender o que eu estou Amém, querendo dizer? Jesus. Nós Na estamos hora que a senhora longe. começou a pausar a fala assim, eu fui tomada por um choro. E foi vindo algo em meu coração e foi inundando, 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 inundando. Aí eu não consegui parar mais de chorar. Pois é. Amém, E Jesus. assim, como eu não estou te vendo, não estou vendo nada disso. Está até esquisito. Seu microfone fechado, eu não ouvi nada. E ali eu orando, realmente, Deus nunca me deu assim essa visão. Foi algo muito glorioso. Então eu sinto, eu ia falar sobre isso. Aí agora eu vou falar. Porque eu queria dizer assim, que o Senhor estava impartindo esta glória. Só que eu falei, eu não vou falar isso, porque senão vai parecer, né? As irmãs sabem o que é. Aí eu segurei essa palavra, eu falei, eu não vou falar que o Senhor estava impartindo a glória dele, não. Mas, irmãos, foi algo sobrenatural. Sabe quando o meteoro cai na Terra? Sabe desenho? Foi a senhora vai ver Meteoro. a minha cara de choro e a da pastora. Vou ver depois. Então, assim, foi algo surreal, foi uma claridade tremenda. E algo assim, foi uma glória. A gente olhava assim, espantada para aquele lugar. Mas a gente não tinha medo, sabe? A gente continuava ali, no mesmo lugar, naquela glória, aquilo tudo amarelo, eu olhando para vocês, vocês brilhando, vocês olhando para mim, brilhando, tá todo mundo brilhando. E aquilo parecia, sabe aquele fim de tarde? Só que era noite e se tornou no fim de tarde. De tamanho a glória dele. E assim, eu nunca vi isso, sabe? Eu estou agraciada demais com o meu Senhor. E mais ainda por vocês terem podido sentir o que eu senti. Né? Então eu creio que isso foi muito bom que a gente viveu aqui agora. E que aqueles que estejam ouvindo também possam sentir no momento oportuno. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Meu coração ele se enche de júbilo, de alegria, viu? Por nós três estarmos aí ligadas assim, nessa mesma fiação, nesse propósito, o qual o Senhor tem nos confiado. Enquanto você orava, o Senhor também me tomou de uma tal forma aqui, que eu falei, Jesus, que coisa gostosa, que doce presença. Meu Deus, que maravilha, Jesus. Sou grata a Deus pela vida de vocês. E eu tenho certeza que aonde essa ministração chegar, essa oração chegar, a glória do Senhor, essa glória também, missionária, vai ser impartida na vida dessas pessoas que ouviram essa ministração. Eu creio. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Será. Aleluia. Chegamos ao final de mais uma live. Quinta-feira que vem estaremos aqui de volta. Ah, meu Pai, o que será que o Senhor irá reservar para nós, né? Quando nós estamos assim, buscando a Deus, a gente começa a voltar ao primeiro amor, então a gente fica ali, Senhor, o que o Senhor vai falar na próxima live? Agora, eu esperava ser cheia assim da presença no finalzinho? Não esperava, então Deus revela o escondido para a gente, quando a gente busca, ele se revela, como ele se revelou ali para Daniel, que estava buscando, rejeitando os manjares, rejeitou ali o oculto, escondido, Deus ele revela para nós. Revelou hoje aí a glória dele na vida das três ao mesmo tempo. Experiência para contar, hein? Experiência de Deus nas nossas vidas. Amém, meus irmãos. Deus abençoe vocês, minhas irmãs também. Se elas quiserem falar mais alguma coisa, eu me calo aqui, mas deixo meu abraço para todos vocês. Eu amo vocês no amor de Cristo Jesus. Eu nem oro o Pai Nosso, ora o Pai Nosso aí, missionário. Ora o Pai Nosso aí. Pode orar o Pai Nosso. Quem é eu? Aí, gente... É a senhora mesmo. É porque às vezes seu som sai baixo também. E não tem como fazer leitura labial, você já viu, né? Uhum. Vamos orar, né, irmãos? Vamos agradecer. Ai, meu Deus, se pudesse estar agradecendo o Senhor de novo. Vamos agradecer o Senhor. Vamos orar. Ai, papai do céu. Estás no céu. Santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, Jesus. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje.
Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Deus, não nos deixe cair em tentação. Livra-nos do mal, Pai, porque Teu é o reino, é o poder e a glória para todo sempre, Jesus. Amém, graças a Deus. Irmãos, forte abraço. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Um beijo, Que a meus paz irmãos. do Senhor esteja com vocês e até a próxima quinta, se Deus quiser. Amém. Amém, glória a Deus. Amém, glória a Deus. Mária, a live vai ficar salva em nome de Jesus, tá bom? Um beijo para você. Um beijo, meus irmãos.